Salve pessoal, outro problema que gera um desespero para professores que estão iniciando nesse mundo do concurso docente. Imagine que eu tenha um tema sorteado que ele é gigantesco e eu não tenho como dar uma aula de 50 minutos desse tema. Aí é que tá, muitos erram gravemente quando pega um tema muito grande. Lembre-se que você está dentro do escopo didático. Você vai pegar temas gigantescos. Você não vai dar esse tema gigantesco em uma aula só, na prática docente. Então você está diante de um tema que demanda 3, 4, 5 aulas para que ele seja construído. A mesma coisa você vai fazer. Você pode pegar, vamos dar um exemplo muito claro. Estou dando um tema de matemática de funções. Funções é gigantesco. Tem funções afim, funções lineares, constante, funções do primeiro grau, funções do segundo grau e assim por diante. Quadrática, logarítmica, derivadas para achar gráfico de funções. Então tem um amplo conhecimento de funções. Tem como dar isso tudo em uma aula? Não. Se você fizer isso, você vai errar e vai dar zebra, você vai perder ponto. Não faz sentido. O que é que eu faço? Ah, caiu um conteúdo gigantesco de funções, eu escolho um recorte da função, do conteúdo. Por exemplo, funções do segundo grau. Vamos supor que eu escolhi funções do segundo grau. E aí, dentro desse contexto, eu vou fazer conexões entre as funções do primeiro grau, supostamente eu já dei, constante do primeiro grau, e funções que ainda vêm, funções não lineares do terceiro grau, funções logarítmicas, exponenciais e assim por diante. Então, a minha prova vai estar condensada em um trecho que eu vou fazer conexão com os demais trechos. E eu vou tratar dessa forma. Então, quando eu estiver explanando para a banca, eu vou fazer referência em que a aula de funções do primeiro grau foi dada e tal, e vou fazer referências às próximas aulas. Por exemplo, na próxima aula, a gente vai trabalhar funções exponenciais. Aqui a gente vai trabalhar com um gráfico parabólico, porque a gente está trabalhando com a função do segundo grau. Nota que eu, dentro desse contexto, eu consigo explanar muita coisa dele. Construção de gráficos de função de segundo grau, pontos de máximo, pontos de mínimo, pontos de inflexão, a calcular o gráfico f de tantos pontos que eu quero calcular, como construir o gráfico, a fórmula lá de Bhaskara para achar as raízes de uma função de segundo grau, onde corta o eixo x. Olha o quanto de informações eu tenho para construir a minha aula. Aí eu vou querer falar de tudo? Não, você vai se perder. Então, se a aula for muito ampla, concentre, certo? Condense uma parte da aula. Você só não pode. A aula é sobre geometria espacial e eu do nada vou meter apenas funções ali. Não, isso aí eu não posso trabalhar dessa forma, certo? Então, a aula precisa ser do tema. Ela não precisa ser globalmente. Ela pode ser recortes do tema e aí eu faço conexões para mostrar o quanto eu conheço o tema profundamente. É assim que você vai dar uma belíssima aula. Tá joia? Não se desespere quando o tema for muito grande. Beleza? Até a próxima.